Pontualmente às 20 horas, estamos ao vivo! Olha só, hoje nós vamos falar sobre sistematização e análises de registros da opinião técnica emitido pelo assistente social em laudos, relatórios e pareceres. Porém, todavia, contudo, no entanto, isso daqui foi criado porque tiveram muitas denúncias. Nós vamos falar sobre essa análise de registros aqui que foram objetos de denúncias éticas presentes em recursos disciplinares julgado pelo Conselho Federal de Serviço Social. Então, nós vamos falar um pouquinho a respeito dessas opiniões técnicas, de recortes de escritas em relatórios e laudos e pareceres que foram objeto de denúncia ao Cefes por pessoas que se sentiram prejudicadas pela forma com a qual o assistente social relatou aquela história, com a qual o assistente social colocou ali de forma escrita aquilo que de alguma forma a pessoa se sentiu prejudicada ou foi uma escrita inadequada para o momento, tá? Então, quem não baixou ainda esta publicação do Cefes, ela é gratuita, digita lá no Google sistematização e análise de registro da opinião técnica emitida pelo assistente social, coloca Cefes, vai aparecer, tá lá também nos meus stories, se você quiser o nome certinho, vai aparecer lá, você digita e aparece essa publicação, você baixa no seu computador, eu tenho o meu baixado, ele tá todo grifado, mesmo sendo um PDF, você tem a possibilidade de grifar o seu documento, tá? Você pode grifar, já tá na tela aí, a capa, olha lá, ó. Tá na tela a capa para vocês copiarem, depois vocês baixem essa publicação, porque é importantíssima para a gente aprender todas essas pontuações que os recursos disciplinares julgados pelo Conselho Federal de Serviço Social. Então tem muita coisa importante que a gente precisa aprender para a gente não cometer os mesmos erros. E aí aquela máxima, quando você não está contribuindo, quando você não está viabilizando um direito, você pode vir a cercear um direito daquela pessoa. Você pode contribuir para a violação do direito daquela pessoa, que é o que a gente vai ver aqui hoje nessa aula, tá? Bora começar então? Anotar o nome direitinho, senão depois ao final eu coloco de novo aqui para vocês copiarem. Quem não baixou ainda, por favor, baixem para vocês estudarem também. Hoje o que eu vou trazer aqui para vocês, gente, são alguns aspectos assim muito importantes na elaboração de documentos técnicos. Nós, assistentes sociais, elaboramos documentos praticamente todos os dias. Sejam relatórios, laudos, pareceres, encaminhamento, evolução de prontuário, diário de campo, seja o que for, ofícios, nós fazemos documentos técnicos o tempo todo. Então, especialmente hoje, eu vou falar um pouco mais sobre relatório, laudos e pareceres. No entanto, tudo que vai ser ensinado aqui serve para qualquer tipo de documento que você, assistente social, venha produzir no seu espaço socioocupacional, ou você, estudante de serviço social, né, que eu sei que aqui tem estudante também, você já, na faculdade, na graduação, você já deve estar produzindo muitos documentos, então, muitos trabalhos, né? Eu lembro que eu fazia tanto trabalho, meu Deus. Então, isso é importante também para a sua escrita aí, mesmo que seja como estudante ou já como profissional, tá? O que eu vou trazer aqui para vocês está todo baseado nesta publicação do Cefes, tá? É uma comissão ética que compilou várias situações, vários dizeres, vários trechos de relatórios que foram motivos de denúncias e recursos disciplinares aí por parte dos profissionais, tá? E aí, como houve denúncias dessas situações, então esses casos que são denunciados exigem o quê? Análise, processos, recursos. Então eu vou trazer assim, boa parte do que eu vou trazer aqui eu retirei de lá e a gente vai comentar e discutir aqui, tá bom? Para começar, o Cefes, ele diz que toda redação de informe, tudo aquilo que nós vamos escrever, toda a nossa redação, seja em relatório, laudo, parecer, exige
uma parte introdutória, desenvolvimento do assunto e uma conclusão. Então, já é uma base, assim, é um basicão do que tem que conter nos seus documentos, tá? Especialmente no relatório, por exemplo. Parte introdutória, desenvolvimento do assunto e conclusão. Agora, o que o Cefes diz? Este documento, ele pode ter mais subdivisões ou não. Ele pode ter um maior ou menor nível de detalhamento das informações. Isso vai depender o quê? Da finalidade e da necessidade ou não do aprofundamento daqueles determinados aspectos. Então, o que você já traz aqui, ó? Você já tem que o seu relatório precisa ter introdução, desenvolvimento, conclusão, com maiores ou menores subdivisões, maior ou menor detalhamento. Tudo vai depender do quê? Da finalidade do seu documento. E isso é você quem vai identificar para quem você está escrevendo, por que você está escrevendo, o que você vai escrever. Então, a maioria dos registros, né, a maioria dos relatórios, o Cefes fala que eles são muito descritivos, a pessoa simplesmente descreve tudo que o outro falou, com detalhamento das falas, utiliza-se muito aquele SIC, ou entre parênteses, não é errado utilizar. Pode utilizar o SIC? Pode. Aquele que é transcrever exatamente o que a pessoa falou. Mas você não vai fazer um relatório completamente descritivo somente daquilo que a pessoa falou. Utilizam uma ou outra vez, não precisam muitas vezes, porque se for para só descrever, relatar exatamente aquilo que a pessoa falou, não precisa ser um profissional de serviço social, não precisa ser um profissional de nível superior, qualquer pessoa vai lá, ouve, transcreve, põe um entre parênteses e pronto. Tá? Então, isso que o Cefes está dizendo, muitos registros são só descritivos, trazem detalhamento das falas muito na imediaticidade. Muitos relatórios apresentam o quê? Muito descontextualização, informações misturadas. Sabe quando fala para subdividir? Você que vai decidir se vai subdividir ou não, mais subdivisões ou não, mas o que vem a ser esse subdividir? Você não fica misturando informações de saúde com educação, com segurança, com moradia, tudo uma coisa só. Faça subdivisões, contextualiza aquilo que você está escrevendo. Tá? Você precisa focar nas evidências dos comportamentos ali da sua forma de escrever, porque você vai... de alguma maneira, se você não se atentar a essa contextualização, a essa subdivisão, você vai estar misturando todas as informações. Você pode considerar situações, falas até por vezes inadequadas e colocar ali, que nem eu vou mostrar agora para vocês algumas delas que foram retiradas. E você pode colocar, de repente, situações, quando você vai só descrever aquilo que a pessoa falou, ou só reproduzir o que ela falou, você deixa de olhar uma totalidade, você deixa de compreender uma totalidade e coloca muito aquilo que está no imediato, muito do que é visível, muito do que é aparente. Então, olha só, a gente precisa sempre entender toda uma totalidade, não só aquilo que é visto e aquilo que é dito. Muitas vezes, quando a gente se prende ali naquela situação só que está posta, só aquela realidade que você está vendo, muitas vezes a gente coloca o quê? Valoração moral, a gente coloca julgamento, a gente coloca, por exemplo, um caráter fiscalizatório. A gente estava até falando hoje no grupo de alunos peritos sobre esse caráter fiscalizatório aí que muitos carregam ainda, né, com a nossa profissão. A gente começa a escrever palavras de senso comum, ou então utilizam-se até terminologias de outras profissões. Vou trazer alguns exemplos aqui na prática para vocês entenderem melhor. Por exemplo, terminologia de outras profissões. Isso aqui foi tirado de algum relatório de assistente social e o Cefes publicou, tá? Uma frase, um pedaço da frase aqui, né? Que essa colega colocou, por exemplo, a respeito de uma criança. A criança está obesa, fora dos padrões de peso para a idade dela. Só que essa pessoa colocou isso daqui sem fundamentar quem é que disse isso. Isso aqui é uma fala
Poderia ser, acredito que seja uma fala de um médico, de um endocrinologista, de uma pessoa que entende dessas situações aqui, fora dos padrões de peso para a idade, ou seja, a criança está obesa. Isso não é uma frase que nós usaríamos num relatório se referindo a uma criança, a não ser que você fundamente de onde você tirou isso. Quem que falou isso? De onde você viu? A mãe trouxe algum laudo médico? A mãe reportou o que o médico disse a respeito daquela situação? Então, são situações que a gente precisa tomar cuidado. Outra frase que foi retirada de um dos relatórios a respeito de uma mãe. Aspas. Essa atitude da mãe foi muito imatura. Como que você vai medir a maturidade ou a imaturidade de uma mãe com o que ela faz ou o que ela deixa de fazer? Existem outras formas que a gente pode colocar, mas não julgar é um senso comum aqui, uma valoração moral dizendo que essa mãe foi imatura. Outra frase que foi retirada pelo Cefes, aspas, pessoa com problemas emocionais precisa-se de tratamento psicológico. Vamos lá. Nós, assistentes sociais, não podemos dizer se a pessoa precisa ou não de um tratamento psicológico. Nós podemos, nos nossos pareceres, por exemplo, sugerir uma avaliação psicológica. Quem vai dizer se a pessoa precisa de tratamento ou não é o profissional da psicologia. Não sou eu que vou dizer, essa pessoa precisa de tratamento psicológico. Isso sim é um senso comum. Qualquer pessoa olha, precisa de tratamento psicológico. No entanto, quem vai dizer se precisa ou não e quem é o psicólogo. Então, você pode sugerir uma avaliação psicológica a depender da situação que você identificar, tá? Ixi, Cristiane, você não viu nada, amiga. Segura, bora lá. Outra coisa, aspas. A casa estava organizada, limpa e sem odores desagradáveis. Sim, gente. Estava escrito isso daqui. Sem odores desagradáveis. Ou então, outro, aspas. A casa estava numa desordem só. Gente, vamos tomar cuidado com o que a gente escreve relacionado à realidade das pessoas. Por exemplo, uma coisa que eu ouço muito. Ah, professora, se eu agendar a visita, vai chegar lá, vai estar tudo limpo, organizado e arrumado. Aí, por outro lado, o outro profissional fala, ah, mas quando a gente não agenda, a gente chega lá, tá uma bagunça, tá uma desordem. Gente, senso comum, julgamento, valoração moral, caráter fiscalizatório, isso não são de nossa competência, não faz parte da nossa formação profissional. Não é isso que eu vou olhar na residência se tem odores desagradáveis. Seguimos. Muitos relatórios e laudos, gente, apresentam linguagem de senso comum. Como, por exemplo, aqui, esse daqui também é outras frases retiradas de lá, né? Fulano tem... aspas, fulano tem atitudes inadequadas. Ou, outra frase, aspas, fulano tem comportamentos questionáveis. Mais uma, aspas, tal pessoa tem comportamento duvidoso. Isso está escrito em relatórios, laudos e pareceres que são enviados aí para os espaços socioocupacionais. Aí o Cefes pergunta o seguinte, nesta publicação aí, se você olhar, você vai encontrar. O Cefes pergunta o seguinte, né, para essa profissional que colocou que tem atitudes inadequadas. Atitudes inadequadas em relação a quê? Atitudes inadequadas em relação a quem? Baseado em que comportamento você mede o comportamento do outro? Baseado em que parâmetro? Como que você chega a uma conclusão que uma pessoa tem comportamentos questionáveis? Aí o Cefes pergunta, em relação a quê? Como que você chegou a essa conclusão? Baseado em qual comportamento que o comportamento do outro é questionável? Para colocar dessa forma num relatório. Entende? Outra muito comum também de se encontrar. Essa daqui é interessante. Uai, como escrever essa parte do odor desagradável? Eu nunca escrevi, nunca escreverei, porque não é isso que eu vou olhar na residência da pessoa. Não é. Não faz parte, não tem cabimento eu ir numa residência, observar e dizer no relatório se tem odores desagradáveis ou não. Nós temos infinitas
ações para observar numa residência que não se tá bagunçado ou se não tá. Não, tá desorganizado, tá bagunçado, louça para lavar. Se chegar aqui na minha casa fora de hora, assim, sem avisar, vai encontrar, gente, louça sem lavar, vai encontrar tênis pela sala, que suporte que deixa. Eu não deixo, não. Deixa assim. Mas são informações que são descabidas para colocar num relatório. Não é isso que nós estamos ali analisando. Não é se uma casa tem odor, bom odor ou mau odor, que vai fazer com que eu esteja ali para viabilizar um direito. Quem vai analisar, por exemplo, as questões... Eu estou vendo aqui a situação do acumulador de lixo, acontece muito, né? Quem vai também entrar nisso daqui, poder dizer melhor dessas condições, é o profissional da saúde mental, também, que vai entrar com providência nisso daqui. Não somos só nós. Depois eu vou falar dos relatórios juntos com outros profissionais, tá? Deixa eu interromper a sua aula rapidinho. Me responda uma coisa, esta aula está sendo importante para você? Este conteúdo está sendo relevante para os seus estudos? Então deixa eu te falar uma coisa. Esta aula está disponível na íntegra na minha comunidade no YouTube. Se você quer ter acesso a esta aula completa e muitas outras aulas exclusivas, eu quero convidar você para clicar aqui no link principal na descrição, assinar a nossa comunidade e toda semana tem aula exclusiva para você assinante. Eu espero você!